Se você está assistindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Oswaldo e quero levar você a uma jornada para construir um lar próspero. Lar são pessoas, não é uma casa estrutural, física. São pessoas, envolve sentimento, aconchego. O lar, a família é uma instituição sagrada criada por Deus. E prosperidade, querendo ou não, 90% ou mais da população, de cada indivíduo, tem o desejo de ser próspero. E prosperidade envolve tanto as finanças, quanto também no casamento, a educação dos filhos, saúde. Então a prosperidade ela é ampla, envolve vários aspectos da nossa vida. Porque não adianta eu cuidar de uma área e negligenciar outras. Então eu não serei próspero, né? Eu posso ter bons resultados em uma área, mas em outras não. Então nessa jornada, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, que é justamente esse caminhar, nós vamos juntos para essa jornada de como ter um lar próspero. E parte disso passa pelo respeito. O respeito é extremamente importante, né? Tanto é que numa casa, num casamento, onde se perde o respeito um com o outro, as palavras dirigidas já não são respeitosas, então essa casa já enfrenta perigos, né? Essa família já encontra situações difíceis aí, se encontra numa situação difícil, porque o respeito se foi. O respeito, todo indivíduo, todo ser humano deseja ser respeitado. Seja onde estiver, no trabalho, na família, na igreja, no convívio com os amigos. Um adolescente, um jovem, o que ele busca quando ele está se envolvendo até com outros jovens, ele está buscando um pertencimento e o respeito daquela galera, né? O respeito, ele faz parte de nós e nós o valorizamos muito. Inclusive para o homem, o respeito é tão importante quanto o dinheiro. Provavelmente, se você for homem ou se você for mulher, mas pensar no seu marido está preocupado com certeza com as finanças. Ele está preocupado em como ter uma renda extra, né? Ele está preocupado em como poder suprir as necessidades da casa, de prover melhor. Essa é uma preocupação constante que o homem tem, né? Todo homem praticamente pensa nisso, né? Tanto é que muitas das vezes o homem, se faltar o dinheiro, o seu emocional muda, o seu comportamento muda. Porque o dinheiro, querendo ou não, é, uma, é algo importante para um homem. Principalmente para o homem, para a mulher também, mas principalmente para o homem. E o respeito talvez seja tão quão ou até mais importante para alguns homens do que o dinheiro. Eu me lembro uma vez, para você ter ideia, eu me formei como engenheiro agrônomo e fui trabalhar num viveiro florestal. E lá nesse viveiro florestal era tipo um estágio remunerado, né? Então eu nem era contratado, mas eu fazia um estágio que era remunerado. E quando eu cheguei lá, nesse viveiro florestal, eu encontrei ali pessoas, né, muito simples que trabalhavam no viveiro, mas ao mesmo tempo dispostas, já estavam vários anos ali, sempre se abriam comigo, queriam um maior reconhecimento, e acabei criando amizade com os funcionários ali daquele viveiro, né? Acontecia que sempre chegava cargas para descarregar, ou de substrato, ou de adubo, e eram cargas pesadas. E o que acontecia? Os funcionários, muitas vezes eram mulheres, idosos, eles iam descarregar essa carga. E eu já ficava incomodado com isso, porque afinal eram idosos, mulheres, e eram cargas pesadas, cada saco de substrato, 25 quilos, de adubo, se eu não me engano, era de 50 quilos, você imagina o peso que era. E eu, vendo aquela situação, eu não conseguia ficar parado, eu ia lá e ajudava eles a descarregar uma carga inteira de caminhão, né? No outro dia eu nem andava, para você ter ideia. Se você já descarregou alguma carga, você vai saber. Uma carga
sei lá, de tijolo, alguma carga de cimento, você vai saber. Se você não é acostumado com isso, né? De fato é bem cansativo. No outro dia eu ficava exausto, ficava com dor em todas as partes do corpo e nem andava. Onde que eu quero chegar com essa história? Eu percebi que o chefe que tinha lá nesse viveiro era destinado um dinheiro para ele contratar chapas. Chapas são uma pessoa especializada para descarregar esse caminhão. Só que o que acontecia? Eu, investigando, descobri que ele pegava o dinheiro para ele e mandava os funcionários descarregar esse caminhão, né? E isso me incomodou. Agora vocês imaginam, eu era apenas um estagiário naquele viveiro. O que eu podia fazer? Só que eu, incomodado com a situação, fui no chefe geral lá da instituição e fiz essa reclamação e essa observação. Afinal, eu achava injusto o que estava acontecendo, já que tinha dinheiro para ser destinado para descarregar e quem estava descarregando era os funcionários lá. O que aconteceu com isso? Houve como se fosse, depois o assunto saiu para os funcionários e os funcionários ficaram revoltados com o chefe lá do viveiro. Afinal, ele não estava sendo honesto, né, com eles. E eles ficaram revoltados, eles não queriam mais trabalhar. Aconteceu que o chefe geral ele teve que tomar uma posição, demitiu esse funcionário que ficou com raiva de mim, né? Afinal, foi eu que fiz a denúncia, né? E depois todos ficaram sabendo lá no viveiro que foi eu que tomei a iniciativa disso. E o pessoal do viveiro me colocou como tudo que eu falasse, eles obedeciam, tudo que eu falasse, eles me seguiam, como líder principal lá, né? Tanto é que eles queriam que eu assumisse a chefia lá do viveiro. Só que eu não podia, eu não era ainda formado, ou você tinha que ser técnico agrícola ou já engenheiro agrônomo formado, eu ainda estava estudando, né? E aí acabou que tudo era eu, tudo eles me procuravam, tudo eles queriam saber minha opinião. Eu conquistei o respeito deles. E aí eu chego num ponto, como que eu conquistei o respeito? Foi interessando por eles, foi se colocando no lugar deles, foi ajudando eles sinceramente. Então, aí vai um princípio valioso para todos vocês que querem um lar próspero e querem um respeito. Então, você precisa se interessar, servir, se colocar no lugar do outro. Assim você conquista o respeito das pessoas. Você tem feito isso? E eu gosto de histórias, são histórias, às vezes, muitas vezes, do meu dia a dia, tenho muitas histórias para contar. Esses dias eu fui em um médico, resumindo a situação, e esse médico, não é muito comum, né? Um médico começar a desabafar com a gente sobre determinada situação. Eu fui o último a ser atendido, eu fui num endocrinologista para ver se estava tudo certo comigo. E aí, quando eu fui fazer a consulta, o médico chega em mim e pergunta assim: Olha, você é cristão? É curioso, né? Você é cristão? Eu percebi em você que você é uma boa pessoa. Aí eu falei: Sim, sou. E esse médico começa a desabafar questões da sua família que estavam passando na sua casa comigo. Olha que curioso. É como eu disse, né? Não é comum. Você vai no médico, eles te consultam lá, te examinam rapidamente e depois você vai embora. E ele não, esse médico ele começou. Então eu acredito que Deus tem um propósito para tudo. Eu estava ali naquele momento justamente para orientá-lo. E esse médico, muito bem sucedido, ele começou a dizer o seguinte: Olha, eu sou respeitado por onde eu vou. Mostrou seus cursos que estavam, seus certificados que estavam na parede, em Oxford, Harvard. E ele começou a desabafar comigo. Por onde eu vou, eu sou respeitado. Eu, as pessoas querem saber minha opinião, mas tem um lugar. E inclusive ele colocou
a chave da Porsche dele em cima da mesa e fala: olha, eu fui muito bem sucedido, mas tem um lugar que eu não sou respeitado, que é dentro da minha casa. E esse homem começa a chorar copiosamente. E esse episódio reforçou na minha mente aquela frase conhecida, muitas pessoas falam por aí, mas às vezes a gente nem para pensar verdadeiramente, né, no sentido dela, que nenhum sucesso justifica um fracasso na família. Esse episódio com esse médico me fez ter clareza dessa frase. Para você ver, ele era bem sucedido, tinha tudo já que o dinheiro podia comprar. Ele tinha um respeito em todos os lugares que ele ia. Ele era procurado, requisitado, valorizado, mas na sua casa ele não era respeitado. E aí eu comecei a dar conselhos para ele, princípios bíblicos para ele, e eu me lembro até que eu falei: olha, você precisa voltar para sua família, dedicar tempo a eles, ser o sacerdote do lar, começar a falar palavras de bênção para sua esposa. Ele tinha uma filha, adolescente, inclusive ele chorava muito porque o casamento já estava desgastado, estava a ponto de terminar. E eu falei: olha, você precisa tomar uma atitude diferente daqui para frente, não é? Espero que. E aí eu coloquei as impressões de Deus no coração dele. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes você está se achando autossuficiente demais. E a sua família precisa mais de você, da sua presença, da sua companhia. Precisa que você assuma definitivamente o papel que lhe é devido dentro de casa. Então eu comecei a instruí-lo através de princípios bíblicos, não é? E eu me lembro até que ele comentou o seguinte: olha, eu já estive com muitos professores, mestres, doutores, mas eu nunca ouvi algo que com tamanha sabedoria. E aí eu falo para você, a sabedoria não estava em mim, mas é por a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, quando nós entendemos aquilo que Deus quer para nós, o amor de Deus, isso nos constrange, né? De tal forma que a gente faz de fato uma reflexão profunda na nossa vida. Então veja, esse homem tinha tudo, mas não tinha o respeito. E para ele nada fazia sentido mais, porque se ele não tinha o respeito dentro de casa, nada lá fora tinha mais sabor, não é? E esse homem então começa a chorar, desabafar. Tanto é que eu cheguei na consulta umas 6 da tarde, eu fui sair 9h30 da noite. Foi uma terapia ali que eu fiz com ele, né? Tanto é que hoje ele se tornou um grande amigo. Se eu entro em contato com ele, ele me manda mensagens. Aquilo que ele vai fazer com o que ele ouviu, aí já é de responsabilidade dele, não é? Mas as impressões de Deus foram passadas. E como que ele conquista esse respeito dentro de casa? E às vezes, primeiro, nós precisamos dar um passo que para muitos que tem sido difícil por conta do orgulho, que é pedir perdão, né? Falei: olha, você precisa reconhecer que você esteve ausente, que você falhou. Você precisa conectar novamente seu coração ao coração da sua esposa e da sua filha, que é adolescente. E você, como pai de menina, tem uma responsabilidade ainda maior, porque na sua ausência, o amor de pai, ele não é suprido com outra coisa. O que ela vai buscar? Ela vai buscar, às vezes, em alguns relacionamentos. Às vezes, buscando ter relações sexuais precoces, buscando em outros homens aquilo que não teve de você. Olha a importância da presença masculina dentro de casa. Então você precisa conectar novamente seu coração com a sua filha, perdoando, abrindo o jogo e falando: filha, eu estive ausente, eu estive muito tempo imerso em outras coisas, eu negligenciei de certa forma a família, por isso eu peço perdão, filha. E logo em seguida abençoe sua filha. Filho, você é linda, eu te amo,
Eu quero cuidar mais de você, me dedicar mais tempo. Porque quando chega numa fase que o dinheiro já não é um problema mais dentro de casa, você vai perceber que o que a filha ou a esposa quer é tempo. Tempo de qualidade com o marido, presença, segurança. E o homem é que provê isso. Quando falta esses aspectos, gera insegurança, a casa começa a ficar tumultuada, as palavras que começam a sair já não são palavras agradáveis e vai se perdendo o respeito ali dentro do ambiente familiar. Da mesma forma, no ambiente de trabalho. Se você quer o respeito das pessoas, sirva elas, se interesse por elas. Faça mais do que lhe foi pedido. Faça sem reclamar. E você vai ver como você vai ser respeitado. Da mesma forma na sua casa, muitas pessoas às vezes chegam, olha, Oswaldo, eu respeito a maneira como você conduz a sua família. Eu tenho um filho especial, ele tem uma condição genética rara, e eu estou sempre com ele. Eu amo ele e cuido muito dele junto com a mãe, com a minha esposa. Eu sempre estou presente em suas consultas para entender melhor o seu contexto, para me fazer presente. Eu tenho muitas coisas para fazer, sou bastante ocupado, mas eu decidi colocar Deus em primeiro lugar e depois minha família. Né? Isso é uma decisão que cada um toma. Eu espero que você esteja junto comigo aqui nessa jornada. Acaba que, a cada conteúdo que eu trago, primeiro eu tento assimilar para a minha vida, não é? Eu quero melhorar alguns aspectos, todos nós precisamos melhorar. E então, por isso, se você está comigo nessa jornada, se você inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe o joinha, nós vamos juntos. Até lá.